Desde os 12 anos comecei a tocar guitarra aos 12 anos. Não sei porque é que isto ficou sem som, mas pronto. Não. Ok, estamos ao vivo. Ora, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam porque as outras só desfocam. E hoje, devido a problemas técnicos, quase meia hora depois da hora marcada, mas às vezes as tecnologias assim o ditam. Espero que tenham tido, portanto, uma boa semana e que esta que agora se inicia seja para todos nós uma semana excepcional. E nada melhor do que acompanhar o Good Vibes para ganhar impulso e energia positiva para a semana. E hoje vamos estar à conversa com o convidado especial Miguel Maat. E vamos falar de Ancient Souls e muito, muito mais. Contamos com a vossa participação nesta conversa através de comentários e perguntas, de modo a torná-la ainda mais extraordinária. Lembro que esta edição do Good Vibes, tal como as últimas, vai ficar aqui disponível na página do Facebook, na minha página, sendo a posteriori também disponibilizada no meu canal do YouTube e no Rumble, cujos links em publicação também vou deixar aqui nos comentários e depois em novas publicações aqui na minha página do Facebook. E enquanto isso, vamos começar por, antes de mais nada, agradecer a presença do nosso convidado, apresentando, e depois sim, vamos mergulhar na nossa conversa. Miguel Mato, muito boa noite, obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui connosco. Olá, Vitorino, muito obrigado pelo convite, também obrigado a toda a audiência que nos está a ouvir. É um prazer estar aqui neste projeto e neste programa que há de ser, e já é, uma referência do panorama musical e não só da parte cultural. Portanto, muitos parabéns pelo projeto, é mais uma vez um gosto de estar aqui e vamos a isso. Muito bem. Antes de tudo, quem é o Miguel Maat? Ora bem, perguntas difíceis logo no início, muito bem. Logo para abrir. O Miguel Maat é, primeiro, este aqui é o meu nome artístico, quem me conhece sabe que o meu nome é Miguel Sereno, mas assim de Miguel Maat é o meu nome, é um nome que eu já adotei há cerca de 12 anos, talvez. Algumas pessoas vão de identificar o Maat como um museu que existe em Lisboa, um museu de artes, qualquer coisa, que me vieram roubar o nome. Já há algum tempo e então surgiu. De qualquer forma, é um nome de inspiração egípcia. Não vou revelar aqui porquê, tem a ver com uma deusa, tem a ver com uma pena. Portanto, depois, se tiverem curiosidade, podem sempre pesquisar o que é Mahat. E sou um músico que desde os 12 anos comecei a tocar guitarra aos 12 anos, nas camaradas do Colégio Militar, que eu sou ex-aluno do Colégio Militar, aos 9 anos. Na verdade, entrei para o colégio aos 9 e comecei a tocar aos 12 anos com um amigo, e aos 14 já tocava em bandas rock na academia, fazíamos festas em algumas escolas secundárias. Mais tarde continuei nesta senda das bandas, tive algumas pelo caminho e lancei o meu projeto a solo no ano de 2011, 2012. Foi aí que lancei o meu primeiro álbum, intitulado No Silêncio dos Teus Olhos, um álbum pop rock com algumas influências de jazz em português. E nesse ano aconteceu uma coisa incrível, comecei a tocar didgeridoo. Já vamos falar deste instrumento, mas o didgeridoo veio mudar completamente a forma como eu encarava a música. Mudou, na verdade, todo o caminho que eu estava a pensar a seguir. E depois acabei a tocar world music, world fusion, rock de fusão, umas coisas interessantes que acho que ainda vamos ter um bocadinho de tempo para falar sobre isso. Sim, senhor, muito bem. Por aquilo que amavelmente me facultaste, não só passaste pelo didgeridoo, como também por taças tibetanas, como também tiveste aqui alguns projetos engraçados, como o projeto de terapia vibracional, didgeridoo em escolas, workshops, a própria construção do didgeridoo, harpa de boca, Dan Moa, que também depois gostava que falássemos um bocadinho. E pronto, também um bocadinho disto que já falaste. Como é que o didgeridoo entrou na tua vida? Por que meio, de que forma e em que medida é que ele alterou, digamos, o teu projeto musical pessoal, digamos assim? Bem, o didgeridoo entrou na minha vida e é verdade, todos esses projetos que falaste, eu vou tentar tocar em alguns dos pontos, ver se não me esqueço nenhum. O didgeridoo entrou na minha vida mesmo no ano 2012. Tinha acabado de lançar o primeiro álbum e há um determinado momento em que eu senti necessidade de, em palco,
isto estou a revelar, mas já lá vão muitos anos, senti necessidade de fazer mais qualquer coisa em palco. E então procurei um instrumento que me preenchesse. Eu tinha conhecido o didgeridoo talvez com os Blasted Mechanism, algures num festival do Sudoeste, não sei, estive na segunda edição, talvez segunda edição, já não sei, mas tinha conhecido este instrumento e achei um instrumento interessante, com um som terreno hipnótico e pensei, olha, e por que não? Então peguei no telefone e liguei para a Associação Portuguesa de Didgeridoo. É verdade, isso existe. A Associação Portuguesa de Didgeridoo, que a APD, que está ativa e tem um evento de referência que é o FAT, o Festival de Artes Tribais e Tradicionais, que ocorre no Algarve todos os anos. Este ano também penso que já tem agenda. Foi durante muito tempo no sítio das Fontes, em Estombar, perto de Portimão, e agora, entretanto, já tem transitado locais, mas fiquem atentos, FAT, que isto há a dizer qualquer coisa. E nessa altura liguei para a Associação Portuguesa de Didgeridoo e indicaram-me uma pessoa com a qual eu podia falar. Mal eu sabia que me estavam a propor o irmão da pessoa que estava comigo ao telefone. E essa pessoa é o Ruben Branco. Já agora, se me tiver a ouvir, um grande abraço, Ruben. Portanto, o Ruben Branco, que no fundo foi o meu professor, que me ensinou as primeiras partes do didgeridoo. Está ali um didgeridoo atrás, daquele lado. Foi ele aqui, está a apontar exatamente ali. Foi ele que construiu e comecei a tocar com ele durante ali algumas 10 sessões, 10 aulas, sensivelmente. E foi assim que o didgeridoo entrou na minha vida. O problema, não foi problema, ou melhor, a grande particularidade é que eu ia dar já um concerto em agosto, comecei a tocar em abril e disse, não, em agosto eu vou já apresentar este instrumento. E assim foi. Tive que penar até atingir a respiração circular, que é uma coisa que quem toca, e podemos falar depois um bocado sobre isso, quem toca percebe que pode demorar algum tempo a atingir essa capacidade, e em agosto já estava a tocar. Depois isto mudou completamente, quer a abordagem musical do que seguiu, quer mesmo os meus projetos. Portanto, eu acabei por ter, e quis logo incorporar. Agora olho para trás e digo, bem, eu quis fazer tudo ao mesmo tempo, mas estava apaixonado pelo instrumento, realmente foi isso. E quis primeiro quis construí-los, quis construir os instrumentos para mim, tentar perceber qual era a dinâmica, eu construo também e tenho aqui, deixa eu mostrar aqui. Tenho alguns instrumentos que são construídos por mim, e basicamente são feitos em piteira, os que eu construo são feitos em piteira, não são feitos como os aborígenes constroem em eucalipto, mas decidi começar a construir e isso fez-me evoluir muito, quer na parte de perceber o instrumento, quer na parte de tocar. Eu inicialmente não conseguia tocar o instrumento, é curioso. Construía ou não conseguia tocar. Durante alguns dias até consegui perceber a técnica. Isso fez-me evoluir um bocadinho e acho que foi uma boa solução. Construí, vendi alguns instrumentos, depois tive um projeto dedicado à terapia. Primeiro, pelo caminho, estudei naturopatia, iridologia, dediquei-me um bocado às terapias naturais, cristaloterapia, aromaterapia, andei por aí a crescer um bocado nessa área. E depois criei um projeto de terapia vibracional, que tinha a ver, era o Relax Vibration, que na verdade, ou melhor, primeiro ainda foi a escola de Didgeridoo, foi a Didge Creature, onde eu ensinava a tocar Didgeridoo, fazia workshops, ainda faço workshops, não com esse projeto, mas ainda faço em nome pessoal. E a Didge Creature também tinha uma área vocacionada para a parte das escolas. Levar o didgeridoo às crianças é um instrumento totalmente desconhecido em Portugal, na verdade. Muito pouca gente conhece este instrumento, ainda mais as crianças não estão muito habituadas. E considero que é um instrumento muito vocacionado para a liberdade mesmo de expressão das próprias crianças. Obriga-nos a fazer coisas parvas, é verdade. De uma forma intuitiva e muito expressiva, é um instrumento diferente de todos os outros, muito espiritual, embora possa ser rítmico. E qual foi, desculpa interromper, e qual foi o impacto dessa incursão pelas escolas? Foi positivo? Foi uma experiência marcante? Foi uma experiência marcante, tive algumas experiências, não tantas como desejava, mas ainda este ano fui convidado para apresentar numa escola. Acho que isto tem a ver com os professores de música e com a capacidade da escola perceber que existem projetos interessantes que não precisam ser sempre mais do mesmo e levar estas atividades às crianças. Portanto, a receptividade foi fantástica, tenho feito workshops e tenho feito também apresentações, mesmo apresentações mais vocacionadas para PowerPoint, história aborígene, história da Austrália, depende também da faixa etária e estou muito contente com o projeto. Lá está. Também tenho estado mais focado na zona do Ribatejo. Sei que se trouxesse este projeto para Lisboa, como agora estou mais focado em Lisboa, as coisas vão surgir de maneira diferente. Mas também com calma, que eu estou aqui com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas sim, foi recompensador.
Foi muito aliciante. Depois, entretanto, portanto, com a escola de didgeridoo, acabei por fechar o projeto com esse nome, abri novamente um projeto chamado Relax Vibration, aí mais dedicado à terapia vibracional, por um lado com taças tibetanas, embora não fosse a minha área, era um parceiro que tinha na altura, portanto, a parte das taças tibetanas e a parte de didgeridoo. Na parte do didgeridoo explorava muito a parte terapêutica, mas mais de meditação, relaxamento. Eu nunca quis abordar o instrumento muito pela parte terapêutica corporal, mas pela parte mais espiritual, e funcionou bem também durante uns tempos. A grande limitação que eu tive foi que eu queria fazer música. Eu queria ser músico, como já era, e isso foi uma incursão, mas eu quis voltar à minha carreira musical e quando quis fazê-lo não podia fazer tudo ao mesmo tempo. Tive que me focar, andava um bocado desfocado. E então nesse momento regressei e com um instrumento fiz duas músicas na altura, em 2014, duas músicas que penso neste momento nem sequer estão em mainstream, não estão disponíveis, mas foi uma experiência, foi o início. Depois lancei um álbum que está aqui, portanto vou mostrar para quem não conhece lá em casa, o álbum Anak Bauk, não sei se isto está muito bem. O álbum Anak Bauk foi o álbum por excelência, no meu caso, da World Music, tem muitas influências, talvez New Age, por aí, mas é um álbum que está disponível nas plataformas digitais e também fisicamente através da encomenda, mas basicamente para dizer que foi este álbum que marcou o meu início no didgeridoo, em 2016. Mais tarde, depois lancei um outro trabalho que se chama Electron Fantasy. O Electron Fantasy já assumi uma componente não apenas instrumental, porque o Anak Bauk era puramente instrumental, aqui assumi uma componente já mais de canção, falada, com voz, curiosamente em inglês. Eu inicialmente, no início de carreira, pensei que nunca iria fazer músicas em inglês, mas percebi que o didgeridoo e a mensagem que eu queria transmitir era um bocado universal. E então, daí o Ancient Souls, que é o tema desta nossa conversa. Ancient Souls é uma das músicas que consta deste álbum e é nessa altura que eu digo, não, eu quero transmitir isto para todo o mundo, então vou fazer músicas em inglês. Curiosamente, agora estou a regressar ao português. Acho que há uma oportunidade dentro do mercado de mostrar novamente este instrumento e a nossa língua. Então estou a voltar a um trabalho que agora desta feita irá ser em português. Então, no fundo, e pegando no tema, almas ancestrais, no fundo é repescar um bocadinho uma cultura, eu não digo perdida, mas um bocadinho esquecida, mais ancestral, e trazê-la para a contemporaneidade? Sim, o Ancient Souls e o que está aqui escrito, eu vou parafrasear, vou ler, vou citar o que está aqui. É uma alusão à crença indígena nos espíritos dos animais que nos guiam em vida e para além dela. O homem é plenamente responsável pelas suas atitudes e as nossas ações são avaliadas e julgadas pelos espíritos daqueles que nos antecederam. Portanto, basicamente é uma música que é efetivamente inspirada nos indígenas norte-americanos e que fala desta situação de que nós, quando morremos, podemos encarnar ou reencarnar num espírito do animal, e mesmo aqueles que nos antecederam os nossos antepassados, estão-nos a ver e estão-nos também, de certa forma, a julgar. Este trabalho foi editado em apoio da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, da SPEA, e tinha efetivamente a ver com a questão da proteção da natureza, e era um tema que naquela altura me fez todo o sentido apoiar o projeto e ainda continuo a apoiar, é uma parceria que nós temos, e o Ancient Soul surgiu assim, uma necessidade de dizer que eu também quero fazer parte da solução e resolver este problema de andarmos aqui neste mundo que é só um, embora a nossa passagem possa ser temporária, devemos deixar um legado para quem nos vai suceder e deixar-lhes um país, deixar-lhes um mundo aprazível e que não esteja muito danificado. Essa foi a mensagem que pretendi transmitir. Muito bom. Já agora, para dizer também, e visto que falámos do Anak Bauk, do primeiro trabalho, este aqui foi feito em apoio da Survival International, que é uma instituição que com sede em Londres, que defende os direitos das populações e tribos indígenas em redor do mundo, incluindo dois povos que me dizem muito, que é o povo Baka dos Camarões e o povo aborígene australiano. E já agora, por curiosidade, porquê é que te dizem muito esses dois povos? Sentes-se identificação? Sim, pronto, os aborígenes australianos, efetivamente pela questão ligada ao didgeridoo, toda a história, ainda não fui à Austrália,
e lá espero eu brevemente, mas este instrumento, para contar um bocadinho para quem não conhece, basicamente é considerado o instrumento de sopro mais antigo do mundo. Não é o instrumento mais antigo do mundo. O instrumento mais antigo do mundo há de ter sido o tambor, de certeza. Tocar o tambor, qualquer coisa, há de ter sido por aí. Mas é o instrumento de sopro mais antigo do mundo e crê-se que inicialmente foi utilizado para comunicar entre tribos, mais tarde foi introduzido em rituais xamânicos e só nos anos 70, por volta dos anos 70, é que houve um documentário de um indivíduo inglês que deu a conhecer este instrumento ao mundo. Até então ele era praticamente desconhecido do mundo ocidental. E foi nesse momento que então começou a surgir o didgeridoo em vários projetos, em várias performances. Portanto, o povo aborígene, por este motivo, um bocado óbvio, a questão do povo Baka, porque eu estive já na República Centro-Africana e o povo Baka dos Camarões, existiam ali famílias que se relacionavam com eles e às quais tive alguma ligação e daí que me diga alguma coisa. Ok, muito bem. Olha, vamos centrar-nos um bocadinho no didgeridoo. O que é que mais te fascina na sonoridade do didgeridoo? Foi o desafio da tal respiração circular, como falavas ali há um bocadinho, ou foi essa componente vibracional mais mística, se quisermos? Eu acho que foi um conjunto dos dois. Primeiro, eu fiquei apaixonado pelo som terreno que o instrumento tem. É algo que não é. Costuma-se dizer que a meditação, vamos meditar. A minha meditação é didgeridoo. Eu nunca fiz meditação na vida, mas considero que quando estou a tocar didgeridoo estou na minha meditação. Portanto, nunca fiz meditação padronizada na vida. Formal. Mas para mim este é o meu tipo de meditação. Por um lado a parte espiritual, mas por outro lado a capacidade rítmica do instrumento. Portanto, é um instrumento que eu considero puramente rítmico, embora nós, e vou mostrar, através de um didgeridoo em slide, por exemplo, tem várias notas, não é? Um didgeridoo em slide, posso mostrar? Tem várias notas, nós podemos incorporar como se fosse um trombone em algumas performances musicais, mas a minha onda é mais um instrumento estático e estar a tocar e a desfrutar do momento. Portanto, foi efetivamente esta capacidade terrena de ter um som. Este aqui é muito plástico, o som que acabaram de ouvir é um som muito plástico, porque este instrumento é efetivamente plástico, mas é a capacidade de conseguir produzir nos outros também uma reação que não é apenas a minha meditação, é a minha e também se consegue transmitir. Não há ninguém que fique indiferente ao som de didgeridoo, nem que seja para dizer não gosto. E há pessoas que não gostam, e conheço pessoas que não gostam. Mas o facto de ter uma reação é qualquer coisa. Não precisa ser sempre benéfica. Pode ser, isto não me diz nada. Ótimo. Parte para outra. Miguel, queres mostrar-nos alguma sonoridade do didgeridoo, nem que seja só por um bocadinho? Vamos a isso. Daqui um bocadinho. Tenho que me afastar. Uau! Muito bom. Coisa, não sei se conseguiu ouvir. Ouviu muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Isso exige, de facto, em termos de respiração, exige aí um trabalho e uma preparação, um treino ainda significativos, não é? Sim, mas lá está. Qualquer pessoa consegue tocar isto.
Ok. Agora é preciso perceber se nós queremos fazer uma evolução, evoluir num determinado sentido. É como um instrumento musical, temos que praticar bastante. Isto não vai surgir por si só, temos que treinar. Mas a respiração circular, que é a técnica mais característica, basicamente consiste em ter um fole, como se tivéssemos uma gaita de foles, sopramos para o tubinho, para a gaita de foles, e depois tiramos a boca, e quando apertamos a gaita de foles, ela continua a fazer barulho. Não é? E o conceito é igual. Inicialmente faz-se com as bochechas. Portanto, nós enchemos as bochechas. Se quiserem tentar, aí desse lado, quem nos está a ouvir, se quiserem encher as bochechas e apertá-las com as mãos enquanto inspiram pelo nariz. Ou seja, se isto é possível, se nós conseguimos muscular as bochechas ao ponto de fazer... Se conseguimos fazer isto sem precisarmos das mãos, significa que nós vamos conseguir fazer respiração circular. E o que vai acontecer é... Estamos sempre a respirar. É uma técnica. É uma técnica que depois de dar o clique, nunca mais se esquece. É como andar de bicicleta. Eu demorei 2 meses a conseguir fazer respiração circular. Conheço quem demora 2 semanas e tive uma aluna em determinado momento que durante 1 ano não conseguiu fazer porque não treinava, estava na aula. Não funcionava. Mas é isto. É uma técnica, não é nada... Os sons base, isto existem 5 sons base, há quem diga que são só 4, mas eu considero que existem 5 sons bases, que é o drone, e por isso é que eu digo que é uma coisa que os miúdos, se aprenderem a fazer, isto ajuda-os a expressar. Isto é fazer coisas um bocadinho parvas. Toca-se, é o único instrumento que se toca de uma forma relaxada. Portanto, fazemos o drone, é isto, como se fazia nos carrinhos, só que depois temos a língua, quando vem à frente, e faz este som, que é... Isto é a língua a ir à frente. A ressonância, que é uma voz aqui da garganta. Temos a voz, e isto aqui é que é mais engraçado, é gritar enquanto se faz o drone. E depois temos o trumpet, que é aqueles sons mais agudos que se atingem fazendo a técnica do trompete. E é isto que há de didgeridoo. É flutuar por isto, e um bocado de feeling, muito feeling. Há pessoas que tocam músicas inteiras, únicas, exclusivamente em didgeridoo. Claro que eu faço isto, mas não faço grandes composições. Desfruto muito e depois eu incorporo no rock, na minha onda musical. Boa. A tua onda musical, sempre mais, aquela que mais se sintoniza contigo é o rock. Tu acabas por trazer também, não só o didgeridoo, mas também o didgeridoo para essa onda mais rock. Como é que foi integrar um instrumento, não lhe vamos chamar alternativo, mas mais ancestral nessa onda mais rock? Foi difícil? A questão do ancestral não foi bem o problema. A questão é que o instrumento só tem uma nota natural. Ele tem uma nota. Qualquer instrumento acaba... Mesmo este que tem um slide, vamos imaginar que ele está assim, não se mexe. Uhum. Ele vai ter uma nota natural, não sei se ouve. E depois tem os tudos. E não vai sair disto. Conseguimos fazer modulações de som, conseguimos fazer os harmónicos, conseguimos fazer muitas coisas, mas estamos cingidos a uma nota natural. Portanto, a música tem que ser pensada já nesse caminho. Nós não podemos fazer uma música que evolua em termos melódicos para onde nós quisermos. É uma restrição que do meu ponto de vista, era uma inspiração. Era uma forma diferente de abordar uma música, em que eu sei que em determinado momento tem que cair ali. É como condicionar, é um condicionamento que não é condicionado. É a minha intenção fazê-lo assim, mas de qualquer forma estou, por um lado, com uma pequena restrição que me vai condicionar a música toda. E isso aí fez muito sentido durante algum tempo. Agora, tenho tentado flutuar mais um bocado livremente pela música e criar momentos específicos do didgeridoo. Mas neste álbum, por exemplo, o álbum Anakbaut que eu estava a falar há bocado, aqui é muito puro isto, é muito world music, e New Age, mas é estar ali e desfrutar muito daquela nota, daquele instrumento, naquela característica. E há bocado já agora tinhas-me falado também da harpa de boca, eu esqueci-me de falar nisso. A harpa de boca, a Danois vietnamita, que é... Portanto, existem cerca de 400 tipos de harpas de boca diferentes no mundo. Esta é uma delas, e é uma que eu gosto particularmente, porque há muitas harpas de boca que se colocam nos dentes e que se toca aprender com os dentes. Aquilo para mim não funciona. Em termos
do crânio, abana-me tudo e não gosto muito. Mas o som que isto faz, e já ouviram o Tom and Jerry, o gato Tom atrás do Jerry e o Jerry atrás do Tom, e ouviam. Que era quando ele tentava agarrar e não conseguia. Portanto, eu vou aqui também tentar mostrar um bocadinho o que é que isto faz. Pronto, uma pequena demonstração só para mostrar o que é que isto faz. Claro que faz um bocadinho mais de outras coisas. Mais um instrumento que tem uma única nota. E então temos que fazer circular a música à volta daquilo que nós queremos que venha a acontecer a seguir. Existem aí duas músicas muito interessantes. Neste álbum é o DJ, aliás, neste álbum chama-se Raxa e neste chama-se Electron Fantasy, que é a música que dá nome ao álbum. E, pá, e o Electron Fantasy, para mim, é das melhores músicas que já foram feitas. Por acaso foi feita por mim. Há uma senhora que por acaso eu sigo, Olena Utai, creio. Eu não sei se ela é russa, se é eslava ou qualquer coisa desse género, mas deve ser ali. Faz uns barulhos de cavalos e. Sim, exatamente. Ela toca muito essa harpa e a mulher faz ali umas coisas muito engraçadas. Mas isso é um patamar, de alucinação completa. Não, ela consegue fazer coisas fantásticas. Para aquilo também é preciso haver ali muita parte corporal, muita performance, muita vontade para fazer o que ela faz. Mas sim, ela evoluiu num sentido, ou seja, evoluiu num sentido étnico da coisa. Eu não procurei isso, procurei evoluir num sentido que conseguisse musicalmente casar com a música que era o meu estilo. Mas sim, e depois existem também alguns projetos a nível nacional, não me estou a recordar de ninguém com harpa de boca de mulher, mas a Adele Blanche, que é uma francesa, também tem um projeto com harpa de boca interessante, e ela toca didgeridoo, e é mais neste caminho que estava a mostrar. E agora que falas nisso, ultimamente, pelo menos talvez tenha a ver com as minhas pesquisas, não sei, isto dos algoritmos às vezes podem ser um bocadinho cinzentos, não é? Num certo sentido, mas eu tenho a sensação que existem muitos jovens a ingressarem nos mundos dos didgeridoos e instrumentos mais alternativos. Também tens esse sentido? Sim, eu tenho noção que há um conjunto de jovens que têm feito trabalhos significativos, têm surgido, principalmente na parte dos festivais mais alternativos e mais dedicados. Também temos que perceber que passámos pela questão da pandemia, estava a haver uma evolução nesse sentido e eu senti que a pandemia também veio restringir um bocado. Ou seja, os projetos que existem agora não são muito diferentes dos projetos que existiam há 4 anos atrás. Dos projetos mantêm-se, portanto, as pessoas de referência que os tinham, eu vou enumerar algumas e espero certamente não irei enumerar todas, mas, por exemplo, o Ruben Branco já tinha falado, o Tiago Francisquinho com um trabalho também fantástico, o Capção Rodrigues, o João Jardim, o Bruno Teixeira, são tudo trabalhos que já existiam e que se mantêm, ganharam um bocadinho de dimensão. Projetos novos, existem alguns, mas ainda não deram aquele salto que nós gostaríamos que dessem, também porque temos um problema a nível nacional. As nossas rádios, as nossas editoras, mesmo a própria televisão, não têm dado oportunidade para que estes projetos surjam. Eu já não falo do meu, que eu já ando nisto aqui há uns anos, e a coisa tem surgido de alguma forma, com alguma consistência. Mas é preciso dar oportunidade aos jovens de mostrarem aquilo que eles valem. Há aí trabalhos espetaculares. E temos tido o problema das câmaras municipais e das juntas de freguesia e as comissões de festas, quando organizam, por vezes trazem projetos caríssimos, mesmo nacionais. Guardem 2.000 euros para pôr lá uma coisa diferente. Aproveitem a capacidade que têm, mesmo local, para lhes dar essa oportunidade que eles vão fazer um trabalho fantástico e diferente. Vou revelar aqui uma coisa que uma vez me disseram. Numa determinada Câmara Municipal, que eu não vou revelar qual é, disseram-me assim, nós não vamos cá pôr o teu projeto porque aqui o pessoal gosta de música pimba. Mas música pimba porquê? Porque a população é envelhecida. Ok, quem é envelhecida não pode gostar do world music, não pode gostar de fusão, não pode gostar de outras coisas. Mas nós preferimos não arriscar. Arrisquem. Se alguém nos está a ouvir dos municípios, arrisquem. Vão ficar surpreendidos. Talvez tenham uma resposta que não seja aquela que lá espera.
A propósito de teres mencionado a pandemia, aquele período que foi um bocadinho mais constritivo, digamos assim, houve muitas coisas que ficaram em suspenso, vá lá, ou que de alguma forma terão até interrompido uma evolução que estava a ser registada. A música, com certeza, foi um setor muito atingido. Sim, sem E dúvida. se antes já existia uma certa resistência, tal como tu mencionaste, e até mesmo portas fechadas em termos de mass media, em passar projetos novos e dar oportunidade a que surgissem e que novos projetos conhecessem um bocadinho mais a luz do mundo, se é que podemos dizer assim, houve também muitos artistas e pessoas completamente desconhecidas que começaram a usar as plataformas digitais como forma de se mostrarem mais ao mundo. Achas que o caminho, não só para projetos como o teu, como outros singulares e mais únicos, digamos assim, passa um bocadinho pelas redes, pela internet? É assim, neste momento isso é indissociável de qualquer projeto. Portanto, qualquer projeto tem que recorrer à internet e tem que recorrer às plataformas para conseguir fazer isso. Agora, há aqui uma coisa que nós não conseguimos eliminar. O contacto com o público é qualquer coisa que não se consegue reproduzir online. Eu até posso ter o feeling de que a pessoa está a gostar, mas eu não consigo ler na parte corporal. Eu quando estou a tocar e tenho uma audiência, como cheguei a fazer na Feira da Diversidade, foi uma experiência interessante de um projeto que existe e que este ano vai ter novamente a sua edição. A Feira da Diversidade, na altura, convidaram para dar um concerto online e lembro-me desse particularmente. Eu não conseguia ver as pessoas no sentido de perceber se estavam a gostar. Ou seja, eu estava a fazer uma audição. Não é propriamente o que eu gosto, de estar a tocar numa audição. Gosto de ter a reação das pessoas e ver se estão a gostar ou se não estão a gostar. Se não estou a gostar, eu mudo música ou faço outra coisa. Agora ali é tocar, nós tocamos e pronto, tocamos simplesmente. Não temos o calor humano dessa reação. Mas eu acho que é indissociável. Nós vamos ter mesmo que fazer isso porque é o futuro. E agora, muito brevemente, vamos ter questões no metaverso. Não é segredo nenhum. Portanto, mesmo a questão do metaverso e os concertos que vamos dar em termos de metaverso vão ser diferentes. Mas talvez aí com a realidade aumentada ou a realidade virtual consigamos sentir as coisas de maneira diferente. Mas neste momento acho que é muito impessoal. Apesar de considerar que é uma realidade que veio para ficar, acho que é um bocadinho impessoal. Mas é um processo um bocadinho mais frio, não é? Não há o tal É, intercâmbio, não há o. Falta-lhe falta os humanidade. assobios, falta as palmas, falta sentir que estamos ali todos para o mesmo e que estamos a ter um bom momento. Eu virtualmente não consigo sentir isso, mas posso ser eu. Se calhar as novas gerações já conseguem sentir, eu ainda não consigo sentir. Mas certamente o elan vibracional, se é que me permites arrojar esta expressão, será muito diferente em presença do que em virtual, não é? A música também é isso, é o que nos liga e se nós quisermos ouvir alguém, pomos um CD. Quando vamos a um concerto, queremos ver a pessoa, queremos Uhum. estar com a pessoa e sentir e dar autógrafos eventualmente e ir lá ao palco cantar e porque não, acho que sim, acho que isso faz tudo parte. Olha, relativamente a todas estas coisas que tu fazes e que incorporas no teu projeto, qual é aquela que mais te dá, te preenche, digamos assim? É justamente conciliar uma data de instrumentos numa sonoridade, é conseguires incorporar esses instrumentos mais singulares na tua vibe, que é mais o rock e a fusão? Hum, Talvez tenha sido isso no início, o grande desafio de conseguir incorporar estes instrumentos na minha música. Neste momento eu estou mais focado na mensagem, naquilo que quero passar e nas parcerias que estou a fazer no sentido de divulgar alguns projetos que acho que merecem e que sejam apoiados portanto, o juntar os instrumentos para mim é fundamental, ou seja, é aquilo que no fundo me caracteriza um bocadinho e que por me caracterizar, define de certa forma a minha música, ou seja, o instrumento não a define, mas ajuda a caracterizá-la, é isto. Porque lá está aquilo que eu estava a dizer, o facto de ter um instrumento que tem uma única nota, ou que vou focar naquela nota, eu estou a condicionar a música. Isso torna aquilo que faço, de certa forma, um bocadinho singular. Não, não posso considerar que é melhor nem pior, é simplesmente singular, é diferente. Portanto, sim, o desafio de continuar a colocar os instrumentos, sim, mas eu também estou muito focado na mensagem daquilo que quero transmitir.
E qual é a grande mensagem que queres levar às pessoas com a tua música? Muito bem. Pronto, neste momento, e eu creio que desde 2014 tenho incorporado essa mensagem ecológica na minha música, é realmente deixarmos um legado para as gerações vindouras que seja aprazível, que seja um mundo onde possam conviver e estar, pelo menos da maneira como nós estivemos, porque se nós continuamos a estragar este mundo, não vamos conseguir. É efetivamente isso, uma esperança nas gerações futuras, na capacidade do homem, do ser humano, não desistir. Portanto, nós não desistimos face às adversidades e, quando é necessário, recomeçamos. E tentamos recomeçar de forma a ser um novo futuro e um futuro melhor. Olha, a propósito do tema da nossa conversa, não sei se queres exibir um bocadinho as sonoridades do Ancient Souls, se por acaso ainda estamos em tempo Claro que útil sim. e adequado. Claro que sim. Portanto, este tema proponho que o ouçam na voz original do Ricardo Reis Costa. É um tema que foi gravado no Centro Cultural do Cartaz, ou melhor, o tema foi gravado no estúdio do João Madeira, que é um produtor que trabalha comigo há muito tempo, mas entretanto depois o videoclipe também conta com a presença do Ricardo Reis Costa, que é um músico do entroncamento, que tem uma voz, um timbre muito particular. Aí eu desafio-vos a irem ver no YouTube, Ancient Souls, no YouTube, no canal Miguel Mate. Entretanto, vou aqui reproduzir a minha interpretação dessa música, que é minha, mas não é cantada por mim na versão original, e que é assim. Can you feel? Do you feel? Can you see? Can you taste the wind? It comes as a whisper. Can you feel? Can you hear? Can you tell? Can you feel it? Can you sense the fear of the animals? Can you hear the voices of the angel souls? Can you sense the fear of the animals? Can you hear the voices of the ancient souls? Don't say I didn't warn you. Everything has its secrets and it coming for you. Don't fail, don't run away. Your call, your game, you better choose the right horse. Can't lie, look at the sky. You find that all the stars are coming alive. I don't want it, no, I don't want it now. Can you feel it? Can you sense the fear of the animals? Can you hear the voices of the ancient souls? Of the ancient souls. Can you sense the fear of the animals? Can you hear the voices of the ancient souls? Of the ancient souls. Muito, 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 muito bom. Miguel, quem quiser procurar, ou eventualmente quem não te conheça e vá ver o programa depois a posteriori,
Onde é que podemos encontrar algumas amostras do teu trabalho? Em que plataformas é que estás? Já agora que falaste ali há bocadinho do teu canal no YouTube. Sim, eu estou na maior parte das plataformas, portanto, as mais conhecidas do Spotify, e essencialmente no YouTube, depois também me podem encontrar no Facebook, Instagram, e também no site Miguel Mate, que está sediado, creio eu, ele agora neste momento é temporário, está sediado no Wix, mas procurando por Miguel Mate há de aparecer quer o site, Instagrams, Facebooks, redes sociais. Em termos de plataformas digitais, está numa centena delas, em que a mais importante é o Spotify. E, portanto, também vos encontro por lá, certamente. Miguel, o que é que tem sido mais agradável neste teu percurso musical? Por parte, por exemplo, das instituições, mesmo das instituições públicas, achas que há espaço, que há apoio, que há um olhar verdadeiro para músicos portugueses, para projetos de música particulares? E quando eu digo particulares, diferentes, realmente. É assim, efetivamente, eu não posso dizer que sim. Tem sido uma luta um bocadinho, não é bem inglória, porque temos conseguido levar este projeto a alguns sítios, mas passando, ou seja, os festivais têm abordado de alguma forma, têm acolhido o projeto de alguma forma, forma simpática, nomeadamente, e refiro dois, o Andanças, em determinado momento fiz duas passagens pelo Andanças e foram passagens espetaculares, também os festivais de o Lisbon Yoga Fest, o Festival de Aves de Sagres, também alguns festivais que foram promovidos pela Ananda Marga. Já tive também em alguns municípios, mas a verdade é que há uma dificuldade em conseguir fazer vingar um projeto que não é mais do mesmo. É como há pouco eu estava a dizer, não iria levar uns chineteados porque as pessoas queriam era música pimba. Ora, isto aqui é uma falta de visão dos promotores e eu creio que muita da culpa desta situação é que os próprios promotores pertencem às câmaras municipais. Quando nós temos tudo o que são equipamentos municipais dependentes da própria Câmara, estamos a criar um problema, porque isto depende de pessoas que muitas vezes podem ter uma sensibilidade musical fantástica, mas muitas vezes não veem para além dessa sensibilidade e é preciso perceber que há aqui coisas além daquilo que é óbvio. Portanto, tem havido alguma dificuldade. Esta dificuldade que eu falava não é apenas das novas gerações, eu também tenho sentido essa dificuldade, mas eu sou muito insistente e vou sempre à luta, mas nem sempre é fácil. Em termos de comunicação social, perdão, existem alguns e estou-me a lembrar, por exemplo, agora de uma rádio, mas jornais, revistas, televisão, não existe assim e neste momento acho que é um bocado o padrão, é sempre um bocadinho mais do mesmo, mas há eventualmente algumas rádios que ainda se vão pautando por ir em busca de novos projetos, e estava aqui a lembrar-me, por exemplo, de uma rádio nacional, que não deixa de ser pública, a Antena 3, por exemplo, que de vez em quando apresenta ali alguns projetos novos e etc. No entanto, é um universo que é difícil de penetrar, perdoem-me a expressão. Bem, eu não queria falar aqui em termos comerciais, mas sim, não é fácil lá chegar. Há alguns interesses por trás. Portanto, isto não é só ter uma O boa sistema, música, não é? há mais qualquer coisa. Eu já passei muitas rádios, já fui a alguns programas de televisão, já fiz coisas interessantes. Eu considero que tudo o que faço é interessante, mas a verdade é que é difícil de chegar aos meios. Por exemplo, a Rádio de Sesimbra é uma rádio que eu tenho muito boa conta, tenho muitos amigos, e tem o projeto desde o início. Já passei, como eu disse, em vários locais. Mas nem sempre há esta perspectiva de, sendo uma coisa nova, vamos mostrar. Não sei, há receio. Por acaso, eu encaro exatamente do contrário. Por que não apostar e ver o que é que dá? Deem espaço aos músicos, mais uma vez. Deem espaço para eles poderem fazer aquilo que gostam. E, mais uma vez, não estou a falar só do meu projeto, não estou aqui a vender o meu peixe, estou a vender de forma generalizada aquilo que se está a passar. Posso dizer que não apenas nestes instrumentos particulares, conheço muitos músicos com projetos de originais, que de classe internacional e que aparentemente não têm a oportunidade de mostrar o seu projeto porque, lá está, é mais do mesmo. Para os mesmos músicos, agora passamos a pandemia, estamos novamente aqui numa onda de tentar dar, e bem, aos músicos profissionais o espaço, porque eles precisam disso.
mas também temos caminho para. Temos tantas plataformas hoje em dia, online, digitais, seja onde for, rádios, revistas, é tudo uma possibilidade de mostrar os trabalhos. Mas sim, relativamente à resposta que me perguntaste, não é fácil entrar nesse meio. E sobretudo quando se trata de projetos, e o teu é um bocadinho também isso, que abordam um bocadinho caminhos que não são tão comerciais, que se dedicam a uma vibração, se é que se pode falar assim, mais única, por vezes acabam por ter mais impacto no estrangeiro e acabam por chegar mais facilmente ao estrangeiro do que propriamente neste Portugal. Achas que isso faz parte do padrão a que estamos habituados e que vamos alimentando? O que é que nos falta para sermos mais, epá, e perdoem-me, um bocadinho mais eruditos, mais abertos de mente e de espírito? Bem, eu posso, por exemplo, dar-te um exemplo que eu não vou dizer o nome da fadista, mas houve uma determinada fadista muito cotada que, em determinado momento, para fazer um projeto vencer em Portugal, deu primeiro um concerto em Londres para ficar aclamada pelo público e depois veio para Portugal. E isto aconteceu no Fado. Portanto, neste tipo de projetos, sim, tenho tido uma boa receptividade no estrangeiro, principalmente no Canadá. Não faço ideia porquê. O Canadá gosta de mim. Não consigo explicar fisicamente que no Canadá tivesse assim uns fãs relativamente interessados naquilo que estou a fazer. Mas Estados Unidos e Canadá têm sido uma surpresa, porque lá está, eu também fiz a música em inglês e senti que isso podia ser um caminho a alcançar. Esse objetivo foi cumprido. Não posso esquecer que eu tinha feito um primeiro álbum em português e esse primeiro álbum não chegou onde eu queria. É verdade que eu a meio mudei o conceito e pus o didgeridoo e fiz uma coisa diferente, mas o álbum não chegou onde devia, e embora tenha passado 3 ou 4 vezes na televisão, tenha passado uma série de rádios, não chegou ao local. E não é para as músicas não serem boas, é por outra coisa que muitas vezes é difícil de explicar e tem tudo a ver com o marketing que é feito em torno de um projeto. Ou seja, nós não gostamos de uma coisa, ouvimos pela primeira vez, não gostamos, mas se ouvimos 50 vezes, epá, aquilo entra. E eu quero ir lá pela qualidade da música, não é por causa de estar a ouvir no repeat, mas a verdade é que quando uma coisa nos é apresentada sucessivamente, nós acabamos por dizer, epá, olha, não é assim tão mal. Portanto, a verdade é que, sim, o que estavas a dizer, no estrangeiro tenho tido uma boa receptividade, agora só falta ver se isso também é transposto para cá a nível nacional, e espero que este projeto em português consiga realmente dizer às pessoas, ei, está aqui um projeto interessante, venham ver que espero que valha a pena e que seja uma rampa de lançamento para outros músicos em Portugal também conseguirem fazer esse caminho, quer com o didgeridoo, quer sem didgeridoo, mas muito em torno do didgeridoo, porque há projetos que podem surgir e que não lhes estão a dar oportunidade. Eu gostava também de poder contribuir para isso. E já agora, lembrei-me aqui, por exemplo, da Ana Moura, ela certamente deve ter outras parcerias interessantes que eu posso não conhecer, mas lembrei-me, por exemplo, da Ana Moura, uma fadista, há bocado por teres falado numa questão do fado, em que ela tem pelo menos uma música com um israelita, o Idan Rachel, epá, e ela canta em português e ele canta em israelita e aquilo é brutal. Eu não percebo nada de israelita, e a música em si tem uma vibração tão bonita, pá, que eu adoro aquela música. E isto para te dizer o quê? Tens algum projeto que passe por fazer uma parceria, nem que seja só com uma música, e essa música ser cantada ou tocada por ti e por outro artista internacional ou estrangeiro? Neste momento ainda estou a avaliar essa situação, ou seja, vou ter parcerias, neste próximo trabalho vou ter parcerias. Este último álbum já teve 3 parcerias de músicos, mas nacionais, músicos relativamente desconhecidos, ou seja, conhecidos regionalmente mais. Vou continuar a ter algumas participações. Participações internacionais, ainda não pensei nisso. É uma possibilidade, porque realmente dá dimensão ao projeto e principalmente no âmbito desta parte étnica faz algum sentido. Da Ana Moura, sim, conheço o projeto, é uma música fantástica. Em determinado momento também tentei propor às fadistas portuguesas mais conhecidas se queriam uma participação com o didgeridoo num dos temas. Não sei se foram elas que falaram comigo, provavelmente não, mas a equipa de produção acabou por achar que não fazia muito sentido. Ora, a meu ver, fazia todo o sentido. Conseguimos misturar uma parte de aborígene com um fado. Era qualquer coisa que eu gostava de fazer e posso dizer, se elas nos estiverem a ouvir, ou quem nos estiver a ouvir, que se não forem elas a fazerem, vou fazer. E vai ser este ano. E há de ser com
um fadista. Pode não ser de renome internacional, mas a música vai ser. Espero que sim. Muito bom. Com quem é que tu gostarias de tocar ou tocar e cantar? Ora bem, eu tenho a nível nacional Pode e ser, sim. internacional. Bem, a nível nacional tenho um carinho especial pelo David Fonseca. Acho que tem um projeto muito interessante e muito consistente ao longo dos anos. Gosto muito da música dele. Já houve quem dissesse que a minha música está um bocadinho. Tem ali alguns lives de David Fonseca. Epá, eu não vou caracterizar a minha música dessa forma, o que até seria bom, mas não vou caracterizá-la dessa forma. A nível nacional, sim, seria uma ideia. Em determinado momento fiz uns covers de Lena D'Água. Portanto, a Lena D'Água também para mim foi uma referência e gosto muito da música dela, gosto dela como pessoa, não a conheço pessoalmente, mas acho que seria uma parceria interessante. A nível internacional, obviamente Xavier Woods, portanto, foi ele que me inspirou a tocar didgeridoo e guitarra há muitos anos. Quando eu só decidi misturar guitarra e didgeridoo depois de ouvir uma música que ele tem que se chama GBA. Aí eu toco em todos os concertos, para mim é a música de excelência de fusão de didgeridoo e guitarra, para mim é capaz de Aquilo ser melhor. tem Já uma vibe extraordinária, sim. é capaz de ser, e ele é um excelente músico. Portanto, por um lado, nesse caminho, por outro lado, está bem, a minha banda favorita assim de rock é os Foo Fighters, mas não sei se querem tocar os Foo Fighters. Não sei se eles querem tocar comigo. Mas sim, Xavier Wood Nunca é se uma sabe. experiência. Xavier Wood a nível internacional e a nível nacional, talvez David Fonseca. Nunca lhe disse, mas já se ele tiver a ouvir, ficas a saber, David. Olha, em termos de projetos, onde é que tu queres chegar? Se é que tens alguma meta, o que é que ainda queres trazer? Eu sei que dizer isto assim é um bocado limitante porque ainda tens muitos anos pela frente, muito para crescer, mas há alguma meta que te tenhas proposto a alcançar nos próximos anos, por exemplo? Sim, nos próximos anos, eu diria nos próximos 2 anos, gostava de efetivamente conseguir fazer com que, portanto, com que a música, mesmo em termos de online, eu sei que isto tem tudo a ver com marketing, não há dúvida. É tentar fazer com que as músicas que tenho e que faço e que têm um trabalho fantástico do produtor, como eu já falei, do João Madeira, que é capaz, ele é um produtor que tem todo o meu respeito e as músicas são excelentes. Não me estou a gabar a mim, estou a gabar o trabalho dele. As músicas são um trabalho de composição fantástico e tenho o objetivo de conseguir mostrar música de qualidade à população em geral. Esse é o meu objetivo. No próximo ano, nos próximos 2 anos, no novo trabalho, tentar mostrar aquilo que faço e então aí sim levar as pessoas a descobrir aquilo que é Miguel Mato no passado e tentarem descobrir outros projetos que, a meu ver, igualmente interessantes. E diz-me uma coisa, Miguel, tu és mais da zona centro e sul do país. No norte, nunca te viste, por exemplo, a atuar, não sei, eventualmente, se calhar já lá estiveste, não faço ideia, na Casa da Música, por exemplo? Na Casa da Música ainda não surgiu. Existem lá dois espaços, né? Pelo menos. Existe a parte do café-concerto, se não estou em erro, e existe a parte também dos auditórios, como na generalidade dos casos. Não surgiu ainda. Não, efetivamente, nunca me preocupei muito em tentar ir ao Norte. Eu já toquei em vários locais no Norte, mesmo nas FNACs, quando fiz circuitos das FNACs em todos os álbuns e em alguns EPs. Portanto, fiz pelo menos 4 vezes os circuitos das FNACs e toquei em Gaia, toquei em Braga, toquei alguns, não sei se no Porto também tinha, mas toquei por essa zona também, andei a circular e a divulgar o projeto. Ainda não surgiu, mas mesmo alguns festivais mais alternativos também vão surgindo. Estão a ser uma ideia, é sempre uma possibilidade. Eu tenho família em Passos de Ferreira, portanto é relativamente familiar estar aí no Norte. Não é nada, eu gosto muito do Norte, simplesmente o meu caminho não esteve por aí nos últimos anos. Mas Portugal é pequenino, Portugal é um país, é um saltinho. Em 3 horas estamos em qualquer sítio. Portanto, isso é só uma Mesmo. questão de combinar. Como diz aí ao pessoal lá da Casa da Música, que se quiserem, tens os meus contactos, é só para contactar. Ok, sim senhor. Olha, como é que tu, como artista, como criador de vibrações particulares, ritmadas,
com cheirinhos antigos, com técnicas modernas, com uma data de, se me permites, com uma panóplia de fusões e de predicados muito especiais. Como é que tu vês o mundo? Como vejo o mundo foi como perguntaste. O mundo. Bem, o mundo vejo com alguma preocupação pelos momentos que estamos a viver, destas guerras regionais com características um bocado mundiais. Portanto, não deixa de ser uma guerra regional com impactos mundiais. É o que está a acontecer por todo o mundo, desde a Ucrânia, passando pelas Turquias, passando pelo Pacífico. O mundo está numa grande convulsão socioeconómica, essencialmente. Isto provoca dificuldades nas famílias, em todos os aspectos, e a música acaba por ser um refúgio como sempre foi. Mesmo na própria Segunda Guerra Mundial temos muitas histórias da música ter sido o refúgio de muitas pessoas. Eu continuo a achar que a música efetivamente traz mensagem, traz esperança, mas o mundo está numa fase complexa que espero que seja ultrapassada a curto prazo, principalmente por causa das consequências nefastas que estes conflitos regionais podem ter a longo prazo. Efetivamente, o grande problema é que o mundo é assim. As guerras sempre existiram, sempre houve a necessidade dos Estados se expandirem. Portanto, ter uma Rússia com uma política expansionista é uma coisa que não surpreende. Ter um Japão, uma China, neste caso com uma política expansionista, não choca. Há um livro que eu gosto muito que se chama Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall, já o li para aí 4 ou 5 vezes. Fala efetivamente destes problemas, porque basicamente que fala de geoestratégica e geopolítica, porque é que os países agem assim, o que é que está por trás disto. E nesse sentido, infelizmente é uma realidade, é passageira, normalmente é ciclos, mesmo a própria inflação, as próprias depressões são ciclos, e estamos num ciclo mau. Esperemos que não piore muito mais, mas que rapidamente retornemos. Enquanto músico, quando tu tocas e cantas, para que sítios viajas? Isso parece que estou a fazer um curso de Reiki, espera aí. Sim, ora bem, para que sítios viajo? Eu quando toco o didgeridoo abstraio-me bastante, principalmente não tanto com a questão de a parte rítmica. Quando estou a tocar didgeridoo e estou a tocar uma música rock, acaba por ser algo premeditado, mas quando estou a tocar a desfrutar do som do didgeridoo numa performance, aí sim, só em didgeridoo e percussão, eu viajo um bocado realmente, e às vezes tenho um bocado a dificuldade de sair e resolver a música. Quando nós estamos a tocar um refrão, nós queremos resolver o refrão, que é para conseguirmos dar a volta à música e partir para a outra parte. E muitas vezes quando estou no didgeridoo perco-me um bocado, e às tantas já estou num ciclo repetitivo em que eu estou a viajar alguns, não sei, universos paralelos, será? Até acredito, portanto estamos num multiverso da loucura e eu estou a circular alguns nele. Muito bom. Olha, temos aqui a Andreia Portugal a desejar-nos boa noite. Boa noite também, Andreia. Obrigado por estares desse lado. E diz ela que a música é a sintonia da cumplicidade, da epifania do amor. Epá, Olha, profundo, profundo. queres comentar o que é que o que é que isto ressoa contigo? Ora bem, isto eu acho que, primeiro, isto é um comentário muito pessoal da Andreia, mas eu acho que tem uma abrangência quase universal, certo? A música é amor, é a caracterização universal, a meu ver, do amor e da cumplicidade. Muitas vezes nem fala propriamente não estamos a falar de um relacionamento, estamos a falar de um amor universal, seja pela recebiste em sonho. Bom, está bonito, está bonito. Mas basicamente dizer que sim, que muitas vezes nós não precisamos de. Não se trata do relacionamento, trata-se de transmitir aquilo que nós sentimos ao mundo e o mundo acolheu da forma incondicional, como ela tem ali do amor incondicional. Portanto, é profundo, isso é bonito. O que é que mais te inquieta no mundo neste momento? Bem, para além dos conflitos armados que estão a acontecer, temos a questão da fome
e da questão da desflorestação. Eu sinto-me particularmente afetado. Eu, em determinado momento, neste tema que tenho aqui neste álbum, que se chama Ai Humana, eu tenho sempre aqui uma pequena sinopse. Eu vou dizer o que é que o Ai Humana diz. Diz que nas margens do rio Amazonas vivem comunidades indígenas cuja subsistência depende da floresta amazónica. Eles são os guardiões da selva e de um modo de vida em desaparecimento. É tempo de agir e parar com a sobreexploração da floresta virgem, permitindo a estas comunidades subsistir, ao mesmo tempo que contribuímos para a proteção de milhares de espécies animais únicas. Nós estamos somente de passagem neste lugar e não temos o direito de destruir a manifestação divina, prejudicando de forma irremediável o futuro da Terra. Portanto, para mim, a desflorestação é efetivamente um problema, mas nós temos tantos problemas que eu não me consigo cingir apenas a este. Temos a questão da exploração, dos raptos, da exploração infantil, dos problemas da violência doméstica, temos muitos. Mas eu, por uma questão de ter esta situação do didgeridoo, abordei mais a parte ecológica, embora pretenda manter projetos de intervenção social, mas abordei mais a parte ecológica. Portanto, para mim, o que me preocupa mesmo é toda esta parte da poluição que nós estamos a fazer de forma irremediável e, muito particularmente, a parte da desflorestação e por dois produtos essenciais, que era a parte do óleo de palma, isto mais na zona dos Vietnãs, e a parte da soja na Amazónia. Não há dúvida, eu tive 7 anos sem comer carne, voltei recentemente, há coisa de 2 anos, tive um ano em que fui vegetariano restrito. Portanto, não era vegan porque, no fundo, eu comia mel, mas fui vegetariano restrito. Inicialmente por uma questão de saúde, depois comecei a perceber algumas coisas. Vi várias vezes o Cowspiracy, aquele filme brutal, e apercebi-me que realmente as alterações climáticas estão muito dependentes do nosso relacionamento com o consumo também da carne, a pecuária, a agricultura intensiva, e tentei ali fazer um bocadinho a minha parte. Em determinado momento deixou de ser só uma questão de saúde, para também ser um bocado ideológica. Acabei por voltar por causa do meu filho, que senti que lhe devia isso, para lhe permitir poder ser ele a escolher. Eu acabei por voltar um bocado a comer carne por causa disso. Mas acho que sim, a agropecuária como uma preocupação fundamental e a possibilidade de nós fazermos uma alimentação mais saudável e mais vegetariana ou mais vegan e proteger dessa forma a emissão dos gases com efeitos de estufa. E também a parte da subexploração da floresta amazónica por causa da produção de soja, especificamente para a alimentação animal. Portanto, isto está tudo relacionado. Esse tem sido a minha bandeira nos últimos anos. E até porque a Amazónia é tida como o pulmão do mundo, não é? E, portanto, está ali a ser atacado constantemente. Olha, há bocadinho a nossa conversa levou outro rumo, mas, perdão, eu fui-me apercebendo que todos os trabalhos que tu foste fazendo, todos eles tinham uma componente muito social, ou seja, todos eles iam ajudar uma causa qualquer. Isso é muito a tua vibe pessoal, não é? Fazer qualquer coisa para ajudar o mundo à tua volta. Sim, efetivamente é. Acho que com uma questão desta, acabam por ser algumas parcerias, mas na verdade a parceria nem tem muito significado. Acho que o facto de ajudar o projeto é que faz sentido. Como eu tinha dito, o primeiro, o Almanac Paulo, que foi em apoio da Survival International. O segundo entenda-se, no fundo é o meu terceiro trabalho, porque eu já tinha editado no anterior, mas o inicial não tinha esse apoio. Depois foi em apoio da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e depois lancei um single mais tarde, que iria dar nome a um álbum, mas meteu-se a pandemia pelo meio e não surgiu. Mas que foi o Final Drop, que foi em apoio do Centro de Estudos de Recuperação de Animais de Castelo Branco, o CERAS, e também tem um projeto fantástico, e em torno destes apoios a ideia é realmente ajudá-los a vingar e a divulgar o projeto, porque eles não precisam da minha ajuda especificamente para nada em concreto, precisam sim de divulgar e de chegar às pessoas. Portanto, eu sou mais um veículo de transmissão desse conhecimento e tenho todo o gosto em fazer. Muito bem, não sei se queres mencionar mais alguma coisa que possa não ter sido abordado, o tempo voa, já passámos aqui a nossa 1 hora. Já, pronto. Não, mas não creio que abordámos essencialmente as coisas essenciais. Tive muito gosto em participar neste programa. Quero dar a maior força
para que se mantenha, que vais buscar projetos interessantes como tens ido buscar e que consigas realmente levar este conhecimento à população em geral. Isso é importante, ter estas perspectivas pessoais que são no fundo perspectivas muito pessoais daquilo que nos rodeia e penso que abordamos a generalidade dos casos. Não sei se não faltar nenhuma dúvida, diz-me. Muito bom. Olha, quero-te pôr uma pergunta final, que é a seguinte. Para ti, Miguel Maat, o que é a vida? Ora bem, a vida, e eu tenho tido algumas. Nós lidamos com fatalidades, ou melhor, a única coisa que é certa é a morte, não é? A partir do momento que estamos vivos, a única coisa que é certa é a morte. E eu gosto muito de um ditado aborígene australiano, retirado um pouco da história do Dreamtime, do Time Memorial, para eles, que diz que nós somos todos habitantes deste tempo e deste lugar. O nosso objetivo é viver, aprender, amar, e um dia vamos voltar para casa. Muito bom, muito bom. Miguel Mato, foi de facto um prazer. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite. E já agora deixo também o convite, de certa maneira, perdoa-me entalando-te um bocadinho aqui publicamente. Falávamos há bocadinho da dificuldade das rádios passarem as músicas que são feitas, os projetos nacionais e etc. Eu estou num outro projeto com a Madalena Almeida, que Já vi, é o projeto Inquietações, um podcast que passa na rádio VIP, VEEP, Very Extraordinary e qualquer coisa People, que eu agora esqueci-me do outro e quero-te deixar já o convite, depois falo contigo a posteriori, para apresentares algumas músicas e falares um bocadinho connosco nesse projeto do podcast, para quem sabe deixar ali uma ponte para a tua música também penetrar ali naquele projeto dessa rádio online. Um grande sucesso, continuação de muita música, muitas vibrações boas. Foi um prazer estar à conversa contigo este bocadinho. Obrigado por dispensares esta horinha de domingo para estares aqui à conversa. Quem quiser encontrar o nosso convidado pode fazê-lo através das redes sociais. Nós eventualmente poderemos também usar aqui os comentários para deixar alguns sítios onde possa encontrar o trabalho do Miguel. E não se esqueçam de pesquisar o Ancient Souls no YouTube, que foi também o tema que o Miguel aqui tocou. Obrigado por este bocadinho. Obrigado pelo convite mais uma vez, as maiores felicidades e obrigado à audiência que nos acompanhou e para quem ainda nos vai ouvir depois, numa outra oportunidade. Tudo bom e good vibes para vocês. Boa noite, uma ótima semana e até domingo. Um abraço.